trabalhar numa empresa em crescimento, eu diria que é a coisa mais difícil que deve ter assim na vida, quando você faz um crescimento robusto. E é muito problema o tempo Uhum, todo. uhum. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga nos canais de comunicação e redes sociais do Sales Clube. Eu sou o Pedro Ribeiro, anfitrião do Pode Ser Elite, o podcast que entrevista os membros da nossa comunidade empresarial para que eles contem suas histórias de crescimento empresarial. Aproveita que você está aí no Spotify, no YouTube, sapeca o dedo no sininho para você ter as notificações dos próximos episódios do Pode Ser Elite e siga os nossos canais para você não perder os nossos conteúdos. Para você que ainda não conhece o Sales Clube, a gente vai deixar aqui embaixo o nosso site que detalha todas as nossas soluções empresariais. Nós somos um ecossistema de educação com acompanhamento. A gente não quer só dar um caminho para você, a gente quer executar, estar junto para fazer você ter mais gestão empresarial e gestão comercial e, obviamente, ter mais previsibilidade de resultados na sua área de vendas, tá bom? E hoje é um dia especial porque eu recebo um conterrâneo lá das Minas Gerais. E podcasts que eu recebo mineiros são aqueles podcasts com cafezinho, pão de queijo, doce de leite e que se deixar, se a Yas, nossa diretora aqui do podcast, não me regular, vai embora. 2, 3, 4 horas de conversa muito boa. Hoje eu vou conversar com o Giovanni Sanches, que é CEO da JC Decor, uma empresa genuinamente mineira que fica lá no Carlos Prates, em Belo Horizonte. A JC Decor é uma das maiores especialistas em revestimentos e soluções de decoração para grandes eventos, feiras no país. Mas não só para isso, também eles atendem também o B2B e vendem, comercializam produtos para empresas. Por exemplo, o Sales Village aqui no Sales Club tem carpetes, rodapés, piso vinílico da nossa parceria com a JC Decor. Eles também têm uma operação robusta que atende varejo e, obviamente, como eu já disse, o B2B. E também tem a Decofix, que é a importadora própria. E esse ano eles projetam bater 100 milhões de faturamento. Só que mais do que o faturamento, o que mais impressiona é a maturidade cultural, a governança de vendas e como eles estão pegando um setor tradicional e transformando, injetando uma mentalidade agressiva de tecnologia e inteligência artificial, voltando para eficiência e produtividade, e isso já tem dado resultados. Sem mais delongas, eu quero trazer isso aqui à tona com o meu convidado, Giovanni Sanches. É um prazer enorme receber você aqui no Pode Ser Elite. Obrigado por topar. Valeu, Pedro. Obrigado. É uma honra estar aqui hoje. Acho que dá pra gente contar um pouquinho, né, da nossa trajetória, da nossa história, que foi uma história de trabalho duro, árduo, com desafio o tempo todo, mas que a gente conseguiu romper e chegar até aqui, né? Maravilha. Contando um pouquinho assim por alto. A gente gosta de começar do começo, quando a gente está em Minas Gerais. Conta pra gente assim, a sua trajetória empreendedora e como você se tornou um empreendedor desse mercado de decoração, né, e de Legal. produtos que vestem as empresas e também os grandes eventos, as grandes feiras no país. Cara, então, eu diria que eu sou de uma família de pequenos empreendedores, né? Pequenos comerciantes e tal, do comércio mesmo, tem uma lojinha e tudo mais. Então, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, né? Então, na minha casa, você trabalhar em outro lugar e tal, numa empresa, o pessoal já te olhava assim, pô, mas você não vai vender alguma coisa, não? Era uma pegada bem comercial mesmo. Você é Então, comerciante, não esquece. então desde de criança tinha esse incentivo, né? De tipo assim, de vender um CD de videogame na escola, de Clássico. criar um casal de periquito e vender na casa de ração. Tinha umas pegadas Clássico demais. bem empreendedoras dentro de casa, com meu vô e tal. Eles tinham esse incentivo e eu acho que, querendo ou não, isso perdura, né? Tá no DNA. Tá no DNA, tá um pouquinho no DNA. É, mas o negócio começa a ficar mais sério. Eu diria que eu já estava trabalhando e com 19 anos de idade eu saí do emprego que eu tinha e
e fui trabalhar com meu pai, que era comerciante desse segmento que eu atuo hoje. Talvez não com a mesma diversidade de produtos que a gente tem, mas era um segmento um pouco parecido. Fico ali com meu pai um tempo, né, durante 3, 4 anos, né, e foi onde eu tive a oportunidade de aprender bastante coisa, né, entender o contexto, as oportunidades. Eh, e aí, em meados ali de 2017 para 2018, eh, o meu pai, ele tinha uma loja, que era a loja onde eu trabalhava com mais 4 pessoas, e tinha, assim, a visão ali de vender o negócio. Era basicamente um fundo de comércio, era uma loja, é onde ainda é hoje, mas não no tamanho que é, né, mas bem menor, mais enxuta, com um menor mix de produtos e um faturamento também, eh, bem menor, né, do que o atual. Na época, em torno de 50 a 70 mil reais por mês. Uhum. Faturamento relativamente mais tímido, né, perante o que é hoje. Focado na venda de rua ali mesmo, né? Exato, Digamos assim, na venda na loja. exato. Público É... de porta mesmo, né, mais voltado na época pro estofador, Uhum. mas, não tinha uma pegada tão agressiva, não tinha uma carteira de clientes solidificada, grande, pulverizada, igual tem hoje. Eu lembro que na época a gente tinha aí algo em torno assim de clientes recorrentes, sei lá, 10, 12 clientes fiéis, vamos falar assim, que eram recorrentes mensais ali do segmento de estofamento, mais um ou outro do segmento do B2B e tal, e mais um públicozinho de porta ali que era relativamente pequeno, mas não era tão, tão expressivo, Legal. né? Mas aí foi o início. Então eu tive a oportunidade, me extrapolei todo, peguei dinheiro emprestado e tudo mais para poder fazer essa compra, né, daquele fundo de comércio. Minha mãe me ajudou muito, né, e participou disso, participou dessa construção e, e possibilitou que isso, né, se tornasse realidade. Mas ela também era uma pequena comerciante lá de Belo Horizonte, tinha uma loja no Shopping Popular lá. E, tipo assim, uma lojinha bem pequena, né, e e acabou que ela pegou um pouco das reservas que ela tinha também, que não era muitas, em torno de, sei lá, uns 70, 80 mil reais na época, e me arrumou para eu poder tocar aquela empreitada ali, né. Então, assim, apostou muito no potencial da ideia que eu falava que poderia dar certo. Mas era muito abstrato na época, porque a chance de dar errado era muito grande, né, porque não tinha vamos falar assim, né, um planejamento estratégico, era muito mais uma ideia de negócio e uma forma, né, que eu achava, assim, que poderia ser feito, e nós acabamos trilhando, esse caminho que eu achava que seria um caminho possível. Eh, Nessa pegada, no início, os primeiros 2, 3 meses, né, nessa compra que foi realizada, eu assumi alguns passivos, né, que tinham ali, que tinham que ser pagos e tal. Então eu diria que no primeiro ano, basicamente, eu fiquei, né, trocando cebola, tudo que você ganhava era para pagar as Vendendo, contas, né. vendendo almoço pra comprar a janta. Exatamente, tudo para pagar a dívida, né, basicamente, que era da aquisição ali do negócio, mais passivo com alguns fornecedores e etc e tal, que tinha que ser honrado e cumprido. E aí eu fiquei basicamente um ano assim. E a grana que eu tinha era basicamente a grana para pagar, né, o valor ali para o meu pai do fundo de comércio. Então não tinha grana para capital de giro e tudo mais. E nessa época você já era o dono, você já Isso, tinha adquirido do seu pai, você era o dono. Quantos exatamente. funcionários junto contigo? Eram mais 4 pessoas. Tá. O meu irmão, né, que é o irmão por parte de pai, o Bruno. Na época devia ter ali uns 17 anos de idade. O Gilberto, o Pedro e o Gustavo, que estão lá até hoje. Legal. Eh, e aí, nessa pegada, eu tinha uma visão que era meio que de dropship, sabe? Tipo, Uhum. beleza, eu não tenho capital de giro, mas eu posso anunciar os produtos. Eu tinha já uma visão de marketing digital, de SEO, né, que é a otimização de ferramentas de busca Isso e há tal. 9 anos, né?
É, quando isso era nem um pouco era mato, popular. cara. O mato tava na lua, né? Tava. Pouquíssimas pessoas dominavam esses temas. Exato. Com R$ 3.000 de Ed, você conseguia fazer Um estrago, um né? Assim. estrago. Era isso. E na época nem Ads ainda, porque eu foquei mais no SEO mesmo pra não ter que gastar dinheiro com Posicionar a anúncio. página Na busca na orgânica. busca orgânica. Exatamente. E investi muito nessa pegada, em aprender sobre isso, dedicava muito tempo nessa pegada, então eu ia para a faculdade à noite, e abria o computador e ficava lá estudando, entendendo o tema, brincando no site, no e-commerce, tentando fazer virar algo que desse receita, né? E dedicava, eu acho que todo dia à noite em cima disso. Então na aula eu acho que só tava meu corpo, a alma tava trabalhando ainda, né? Isso aí foi um marco, assim. E passou um tempo, já começou a dar fruto. Então a Começou a gente dar resultado. começou a dar resultado. A gente recebia as ligações, não tinha o produto, mas a gente tinha a oportunidade de receber o dinheiro do cliente, comprar e entregar. A E lógica era essa. esse prazo era mais ou menos assim, em média, quanto tempo? Porque você falou, é uma visão mesmo de dropshipping. Sim. Cara, se a gente E o não cliente tinha, aceitava o prazo, assim. se a gente assim, se a gente não tinha, a gente comprava localmente e atendia. Se a gente não tinha dentro de um prazo estabelecido que o cliente poderia aceitar, a gente comprava até em algum concorrente Sacrificava um e pouco a margem, atendia. mas você tinha um cliente satisfeito Exatamente. ali. Sacrificava a margem, você, entre aspas, né, satisfazia o fluxo de caixa, ganhava um pouquinho ali no final, Exatamente. mas você conseguia é, né, fazer giro, atender o cliente e não perder mercado e começar, né, a cativar, manter uma base, vamos colocar assim. Uhum. A gente tinha uma filosofia bem pesada que, cara, se ligou aqui pedindo tampa de vaso, a gente arruma a tampa de vaso, mas brinde. Ah, Entendeu? muito bom, muito Então a bom. gente se virava, cara. E foi assim, eu diria que no primeiro ano foi bem essa linha de trabalho. Tipo, uma linha mais enxuta, assim, capital de giro, com essa filosofia do dropship, assim, entre aspas, né? Aí no segundo ano a ideia já começou a funcionar um pouco melhor. E foi onde eu também já comecei a ter um pouco mais de fôlego financeiro, de ter honrado com parte dos compromissos e tal. O faturamento já estava um pouco maior, então Uhum. já possibilitou um reinvestimento, vamos falar assim. E foi onde a gente começou a crescer, né? Perfeito. De verdade. Então, no primeiro ano, eu acho que a gente conseguiu crescer, tipo assim, 10, 20% ao mês. E a gente conseguiu manter isso também no segundo ano, só que numa taxa de 30, 40% ao mês. Assim, já ficou bem robusto Excelente, né? o crescimento, né? E, e aí, basicamente, naquela altura do campeonato, eu já tinha estabelecido uma linha de crédito com os fornecedores e tal. Então, se você tivesse uma compra bem eficiente, né? Você conseguia fazer vamos falar assim, um ciclo financeiro Saudável. positivo, saudável. Perfeito. Você girava rápido, né? Uhum. Bastava o time de compra ser bem assertivo e pagava ali Excelente. no longo prazo, né? Então, isso foi uma virada de chave. Isso aí nós estamos falando de qual ano já? 2019, Pré-pandemia, né? pré-pandemia. Legal. E como é que Exatamente. foi o efeito da pandemia? A pandemia chega em 2020, dura aí 21, um pedacinho ainda de 22. Para vocês foi neutro? Foi, né? Foi Cara, positivo? Foi negativo? no primeiro momento foi bem complicado, porque por algum motivo a gente tinha deixado o e-commerce e tinha ficado fora do ar, mas que era uma frente que a gente apostava muito. E aí nós reconstruímos ali rapidamente, Uhum. refizemos ele em questão de uma semana, toda ali, rapidamente, do zero, vamos colocar assim. Subimos pro ar de novo, porque a gente estava passando por alguns problemas e tal, de adaptação e tudo mais. Quando a gente sobe ele pro ar ali, a gente já tinha uma base, né, bem estabelecida de AdSense rodando, e o volume de ligações também já existia, ele era bem elevado. Então, é, eu diria que a gente conseguiu se adaptar bem. E depois a gente acabou entendendo alguns movimentos de mercado
e canalizando esses movimentos em cima daquilo que a gente tinha entendido. Uhum. Então, por exemplo, na pandemia a gente identificou que no Google Trends Sim. que tinha um excesso de busca em alguns produtos e que era uma curva assim totalmente Exponencial. exponencial, totalmente exponencial. E ali nós demos um all-in ali bem louco, que era tipo assim, beleza, nós vamos ficar fechado aqui, sabe-se lá quanto tempo, um mês, dois, três e etc e tal. E aí, como é que faz? Tem que dar um jeito, né, de sobreviver de alguma forma. Então, no início foi absurdamente preocupante, muito, muito, muito preocupante. Eu ficava matando isso aí o tempo todo para entender onde é que a gente poderia alocar recursos, porque, peraí, alguma coisa tem que vender, né? Nós temos que Uhum. descobrir o quê? O que que vende? E aí nós tínhamos visto uma busca no Google Trends de TNT meio que surreal, assim. Que foi utilizado para máscara, para Sim, sim. avental e etc. Que era como se fosse no meio da curva, assim, já 100 vezes mais do que o comum, sabe? Uhum. E só que num momento que ainda estava tudo aberto. E aí nós começamos a mapear e-mail e tal, e começamos a ver que tinha muita cotação e tal. E ali nós demos um all-in bem pesado. Antes do fechamento, que Antes foi do ali março de fechamento. 2020. Então, antes Antes disso, do fechamento. vocês conseguiram Umas 2 detectar semanas antes, cara. Foi bem interessante, assim. a importância de estar antenado, É. obviamente, no que está acontecendo, mas buscar uma Uma visão forma de de se dados também, adaptar e assim, essa sabe, visão de cara? dados também para. É. E ali a gente pegou, cara, eu fiz uma conta básica, assim, no papel de pão, do tipo, cara, tem 100 orçamentos aqui. Se a gente fechar um, é gol, não tem erro não. Porque eram alguns orçamentos absurdos. Não dá pra arriscar tudo. E a convexidade foi mais ou menos o seguinte: se eu não arriscar tudo, o que que acontece daqui a 2, 3 meses? Bom, a gente fica fudido, talvez até quebre, se ficar fechado sem vender nada. E Na sua isso é. matriz de risco, valia muito É, a pena a aposta no TNT. exatamente. E se a gente arriscar? E aí, o que que e der errado? Mas acontece a mesma coisa, quebra do mesmo jeito. Então é preferível arriscar. Preferível arriscar É, e vender. E exatamente. girar o caixa, né, da empresa. A lógica foi totalmente essa. Então, tomamos um risco ali e apostamos o caixa da empresa basicamente todo, o que tinha, o que não tinha, o crédito que dava também, que não dava, nessa pegada, naquele momento ali. E eu lembro que, porra, comprei coisa pra caramba, aí chegou. Você importou ou comprou Não, nacional nesse o primeiro momento TNT? foi nacional. Aí eu lembro que no dia seguinte, BH fechou. Foi uma das primeiras cidades a fechar, assim. E aí o Gilberto, né, que é vendedor lá, ele virou nó, descendo a escadinha assim, falando em voz alta. Giovanni enlouqueceu, ficou doido. Olha lá, ó, tanto de material, tanto de TNT. E aí, ó, fechou, agora fechou. Tipo, né, mas pô, calma, vai dar certo. Né? Foi uma pegada de confiança mesmo. E aí nessa brincadeira, o que que aconteceu? A gente, por estar posicionado em cima do produto, começamos a direcionar os AdSense também, totalmente em cima. Totalmente para, ó, temos TNT na Exatamente. JCDecor. Como era algo que a gente dominava, né, era muito fácil para a gente fazer as Uhum. campanhas e tal, os concorrentes não entendiam ainda. Acho que ali foi um ponto de inflexão, que o mercado começou a se atentar para o digital. Então, eles se atentaram no digital numa época que já tinha a gente relativamente bem posicionado, né? Sim. Então, nós Vocês já conseguimos. dominavam o tema e já sabiam executar. Exatamente. Aí, pô, surfamos bem nessa onda, vamos falar assim. Vendemos bem, vendemos pra caramba. Mas a gente sabia também que era algo que não dava pra contar, né? Não tinha aquilo ali como algo certo. Então, Uhum. é, Era dois temporário, né? era temporário. 2, 3 meses depois, é, já tinha reunido o time. Na época, o nosso time já era de umas 21 pessoas, mais ou menos, 22 por aí. E já tinha reunido e posicionado. Olha, TNT vai ficar uma pessoa só vendendo. E nós vamos aproveitar que, assim, né, que o mercado tá, entre aspas, parado para mapear o mercado. Vamos ir pro pau e entrar no mercado que é o nosso, que já tem muito tempo que a gente não tá nele e etc, né?
E a gente não atuava no mercado de tapeçaria, que é esse mercado do estofador, do capoteiro. Embora nós tínhamos os produtos, Sim. a nossa venda, ela era orientada para o consumidor final. Então nós anunciávamos na internet, mas não para aquele público. Você nessa época, Giovanni, a JC, ainda eram quase 100% B2C, venda para cliente final. Totalmente B2C, Totalmente. cara. E aí, no Totalmente. meio da pandemia, houve essa oportunidade de começar a atender o B2B, É, que é o capoteiro, que é uma empresa. exato. Exato. E por aí daí surgiram várias avenidas, né? Exato. É Conta porque para nós um pouquinho, assim, para a audiência entender, assim, o capoteiro, o tapeceiro, quais são esses negócios, o que eles fazem, o que eles compram de você, o que eles fazem de entrega? Eles reformam sofás, eles fazem exato. banco de carro, como é que É são isso. esses Então, negócios? é, é um mercado bem assim artesanal, né? São manufatores mesmo que reformam um estofamento, uma cadeira, um banco de carro, Uhum, né? É uma pegada que, assim, é bem antiga, né? E hoje tem meio que uma dicotomia nisso aí. Quando a qualidade do móvel ela é mais elevada, a pessoa tem maior probabilidade de reformar aquele estofado. Quando a uhum, estrutura é boa, quando é um item de primeira, vamos falar sim, assim, ele sim. tende a reformar. E quando é um sofazinho muito barato, geralmente o pessoal descarta e joga fora. Então, esse mercado, eu diria que ele soube se adaptar com o tempo, ele se Uhum, reposicionou. Então, quando as coisas, né, os sofás como um todo se popularizaram, né, que você vai lá e compra de 10, 12 vezes sem juros, esse público que continuou vivo, ele se reposicionou, né, para, eu diria ali, para um ticket, não vou falar que médio ou elevado, mas se posicionou para a classe média, sabe? sim. A classe D, vamos colocar assim, ela não vai reformar um sofá, talvez ela vai preferir comprar um com a qualidade um pouco menor. E o nosso público ficou mais posicionado para a classe C, B e A, talvez. Que Uhum, na A ainda tem a customização do estofado. sim. Ele quer um sofá do jeito dele, que encaixa na sala dele, totalmente personalizado. Então ainda tem esse público com este tipo de pegada de posicionamento. Então, mas na época nós não atendíamos esse público. Era basicamente o consumidor final que ia fazer uma compra de alguns desses itens, né? Ou outros itens de varejo que nós tínhamos que não estava relacionado com esse segmento, para ceder esses materiais para esse público poder né, comprar e fazer uma reforma e tal. Então era Perfeito. totalmente para o consumidor final. E a partir daquele momento, a gente identifica, porra, já temos um produto, mas não temos o cliente, né? E tínhamos alguns clientes na base. Tapeceiros, É, eram reformadores. clientes antigos e tal, alguns poucos clientes antigos que permaneceram na base de um vendedor e tal, que era esse Gilberto aí que eu tô falando, que Era é episódico, não era intencional, né? isso, Vocês não não. tinham o Não tinha um foco, trabalho, não tinha cara. um Não trabalho tinha um trabalho. sendo feito. Exatamente. E o modelo que as pessoas achavam que um trabalho poderia ser feito era muito diferente do que eu acreditava que poderia É. ser feito, que era um trabalho mais escalável, muito próximo do que existe hoje, do que o Sales ensina aqui, por exemplo, para o mercado, né? Mas Como na é que época, vende para esse tapeceiro? Ele vai até a loja, você tem que fazer ele até a loja. não, Você na consegue fazer, época pegar orçamentos dele não de forma existia, online ou via telefone. legal, não existia isso. Os concorrentes que tinham eram concorrentes bem tradicionais. Tinha um grande concorrente tradicional de São Paulo, por exemplo, que dominava o mercado da região central de Minas quase todo sozinho. Depois tinha um outro player local, né? Mas todos com um processo de venda bem, eu não vou falar assim. O concorrente mais pesado, ele era bem tradicional, empresa de mais de 100 anos de história e tal, empresa super referência no segmento, com, né, vamos falar assim, uma competitividade, uma liderança em custo muito eficiente, com preços bem competitivos e tal, uma estrutura bem robusta. Uhum. E eu diria que a pegada era mais.
manter aquele mercado que já existia, né? Que estava ali sólido na mão deles já há bastante tempo e etc e tal. E por ser uma marca muito forte, já era uma referência natural, né? Do tapeceiro, do estofador, aquele concorrente, né? E fazer as compras lá, né? E tínhamos outro player no mercado também. Esse outro player, ele, salvo engano, trabalhou nesse concorrente também e já tinha ali uma base, né, de carteira, de conhecimento de clientes, mas muito mais em função da vivência dentro daquele local que ele trabalhou durante muito tempo e que conseguiu também fazer uma carteira boa, fazer um trabalho muito bacana e tudo mais durante muito tempo. Mas eu, no caso, eu não tinha nem conhecimento da base de cliente, né? Uhum. Então era muito mais uma lógica de método mesmo. Peraí, como é que faz para prospectar o mercado inteiro da noite pro dia? Vamos ver aí o que dá para fazer. Então foi mais nesse sentido, entendeu? O que dá para fazer que fique escalável? Eu não consigo pegar um vendedor aqui e colocar ele para ligar, para bater telefone e tal. E aí, na época, um ano antes, eu já tinha lido Receita Previsível, né, do Aaron Sim. Ross lá. Já tinha entendido aquela lógica de trabalho ali. Eu tinha feito um experimento científico, vamos colocar assim, quando um amigo meu, que é o Felipe, que hoje trabalha lá com a gente, vocês conhecem ele aí. Que é o head Era comercial nosso lá head hoje, né? comercial e tal. Agora vai para novos negócios. Mas eu tinha chamado o Felipe quando ele estava de férias do trabalho dele, falado, cara, vamos testar isso aqui para ver se funciona. Porque se isso aqui funcionar, eu acho que a gente tem uma oportunidade aí, né? E aí nós validamos, testamos umas 2 semanas ali a metodologia e O teste consistia em criar uma célula com, sei lá, um colaborador, 2 colaboradores e testar o Receita Previsível na testar o prática. Receita Previsível Com na a venda prática. previsível, venda B2B, com SDR, Exato, qualificando, closer exato, fechando. exato. Foi isso aí. Vamos entender se isso se aplica aqui, como que a gente adapta. Legal. Porque a lógica do Receita Previsível foi, porra, totalmente voltada para o Salesforce e tal, Uhum. e para vendas por e-mail e etc, né? Então, cara, nessa época era mato, velho. Era inimaginável existir e-mail no nosso segmento. A gente pegou a lógica ali e, tipo assim, eu posso falar que hoje, né, depois de tudo que existe no mercado, né, eu contando essa história assim, o pessoal vai falar, pô, mas isso aí é porque já existe, né? Mas na época não existia, cara. A gente tá falando de 21, Ali eu tô falando 21. de 19 ainda. De 19, Que né? foi um pouquinho antes quando a gente testou o método. O livro foi lançado em 2011. E, obviamente, as coisas demoram mais a chegar no Brasil. Exato. 2019, o livro ainda era uma novidade. Cara. Né? E ainda num setor tradicional como de tapeçaria, decoração, comércio, varejo. O livro tava entrando no SaaS na época, tá vendo? cara. No mercado de Não tecnologia. é trivial mesmo fazer um teste em 2019 Era zero. de venda, operação de venda interna, B2B, num setor tradicional. Não, era totalmente inimaginável. Foi uma visão vanguardista de vocês. E aí, quando a gente pegou aquilo ali, cara, eu pensei, porra, como é que eu vou adaptar isso aqui se não tem e-mail? Não existe e-mail. No tapeceiro não tem e-mail. Tapeceiro não tem e-mail, e agora? E aí, como é que faz? Mas ele tem telefone. Tem telefone. E aí já tava começando a ter um WhatsApp de uma forma mais robusta. Começando, telefone fixo, migrando para ter um WhatsApp. Exatamente. Então, é que, assim, não é um público necessariamente da vanguarda tecnológica como é o público de SaaS, né? Que é o outro mundo completamente. Mas aí, beleza, fizemos o protótipo ali, validamos, ó, dá certo. E aí, em dezembro, uns 2 meses, 3 meses depois, né, daquele teste, eu fui chamar o Felipe para trabalhar. Falei, cara, assim, vamos trabalhar comigo que a gente fez aquele teste, aquilo ali vai dar certo, né? E aí, ele estava internado no hospital na época, eu fui lá no hospital visitar ele para chamar ele para trabalhar. Já levou o contrato, falou assim, ó, Felipe, quase que isso. Vamos embora aí, pede conta e tal. Pede alta que você já melhorou. Que nós vamos fazer o pau quebrar. Tá aqui o resumo de alta e tá aqui o contrato. Foi literalmente isso.
E aí, né, tipo assim, na época eu chamei ele pra trabalhar, tipo, sério, pra ganhar metade do que ele ganhava, tipo isso, pra vender sonho, né? E aí foi eu e o Junão, né, que é o nosso head de marketing hoje e tal, que tá comigo desde então, desde 2019, faz uns freelas ali, Uhum. e depois ele entrou também na empresa e, e cresceu pra caramba, aprendemos muita coisa junto. Na época eu tinha um conhecimento de marketing um pouco melhor do que o dele, hoje obviamente ele sabe muito mais do que eu. Então eu ensinei pra ele na época boa parte das coisas que hoje ele sabe muito mais do que eu, né? De SEO, de parametrização de campanha e tal. Hoje eu já não manjo quase nada mais. E fui com ele, né, para trocar essa ideia com o Felipe. E aí, quando o Felipe entra, é onde vem a pandemia e tal, a gente aborta ali qualquer possibilidade de ideia. E uns 2 meses depois, a gente decide entrar de cabeça para fazer aquele projeto inicial que a gente conversou lá atrás, em outubro de 2019, e fazer ele acontecer. Ele entra com essa missão de estruturar essa nova filosofia aí, né, de Uhum. trabalho. E, cara, e aí é onde a gente contrata a turma para poder mapear o mercado. Nós contratamos ali vamos falar assim, um lead qualifier ali, só para poder qualificar listas de uma forma geral, né? Uhum. Qualificamos tudo. E depois o trabalho de BDR, né? Mesmo para esquentar e depois passa para o time de vendas. Aquela estrutura, né? Estrutura clássica, né? Clássica, que, Que que hoje é legal. a estrutura clássica, né? É, hoje ela virou clássica, mas Hoje na ela é época ela clássica, na era época extremamente era inovadora. extremamente inovador, e ainda mais num segmento tradicional. E a gente faz acontecer. Em questão, acho que quando os concorrentes abriram as portas, eles estavam imaginando ali um cenário e, porra, e a gente já tinha pego uma porrada de cliente. Foi bem rápido, porque era muito inovador. Então, até para o cliente era chocante, Uhum. assim. E na época a gente fazia tudo com Excel, cara. Literalmente, fazíamos as É isso listas, aí. a, a lógica, né, de combater, por exemplo, o churn, a gente fazia por lista, né, no Excel. É, Não tinha CRM ainda não implementado. tinha CRM. Dava pra gerir no Excel Dava tranquilamente. De tranquilamente. manutenção e tal, o Felipe basicamente fazia tudo. Legal. E fazia a orquestração ali, bem manual, bem rudimentar, mas funcionava. No Aí, início era bem esse é o tranquilo. marco que fez a JC Decor entrar oficialmente no B2B. Exatamente. Então começa a venda para empresas ali. E essa venda para empresas começou no tapeceiro, no reformador de estofados, principalmente em BH e região ou Brasil. BH região. Ali, eu diria assim, a gente tinha uma interface ou outra com B2B, mas ela era orgânica, Uhum. né? Ela era passiva. Então era aquele B2B que ele entrava em contato conosco através do telefone, dos AdSense e tal. Então, a Tá. gente atendia alguns grandes players ali, E aí você já sem tá. muita intenção, tipo um hospital grande, Isso que eu ia uma rede perguntar, o de perfil desse cliente, supermercados, que era outro perfil. que não é o tapeceiro, e aí começa a abrir para vocês a oportunidade. Opa, peraí. Tem fruta para colher aqui nesse Exatamente. pomar, que são que é esse tipo de perfil de cliente que hoje tem uma alta representação no faturamento de Sim. vocês. Hoje o B2B é 70% do faturamento. Espetacular, espetacular. Veja como uma semente plantada há 7, 6, 7 anos, hoje ela é fundamental para a perpetuidade do seu negócio. E aí, o que eu queria entender contigo, Giovanni, é o seguinte: como é que vocês foram começando a mapear esses outros perfis, que você falou, hospital, supermercado, e hoje vocês são muito fortes em feiras e eventos também, né? Sim. Tem o Tiago, Tiagão lá, é, um abraço pro Tiagão. manda Só tem um bem. defeito, ele é atleticano, deveria ser cruzeirense. Tiagão manda muito Tiagão, bem, cara. que é o que é account manager, que manda muito Sim. bem e prospecta, fecha, faz a manutenção também de grandes contas. Como é que foi nascendo essa vertical aí? Então, cara, muita coisa foi eu diria que um pouquinho na intuição também. É, e quando a gente atuou, né, ali na tapeçaria, entendemos a lógica do jogo ali, passou-se mais ou menos um ano, a gente entendeu que poderíamos entrar também nas revendas, né? Tipo assim, como uma proposta não muito agressiva, no sentido de, pô, a gente tem estoque, alguém precisar de algum produto que nós tenhamos,
esse cara pode comprar com a gente, a gente, porra, tem uma margem de contribuição ali bem pequenininha naqueles itens, mas consegue atender ali uma revenda. Por ter uma disponibilidade de estoque naquele momento, começamos a entender isso. Mas ainda assim, de uma forma não sistemática, né? E aí, na ocasião, nós tínhamos aí a possibilidade, a gente tinha 3 caras bons, o Thiago era um deles, voltado para esse segmento, né, de tapeçaria ali. Uhum. E nós olhamos pro time, né, pro cenário e pensamos, cara, vamos diversificar isso aqui, vamos jogar um cara em cada ponta, porque esse jogo aqui a gente chegou num patamar que a gente não vai conseguir ter um crescimento tão elevado mais. Porque a partir do momento que você já explora ali um mercado, né, que você mapeia ele inteiro e tal, Que eram os que eram os tapeceiros. Tá. tapeceiros, a gente já estava na época, em questão de 1 ano, 2 anos, Uhum. a gente fez aí, nós saímos de 10 para 700, 800 clientes recorrentes mês na base. Aí Então, você praticamente, sei lá, digamos, saturou esse mercado e precisava ir precisava atrás de para outras, continuar crescendo. Chegamos a ter 1.000 outras clientes avenidas. recorrentes na base e tal, mas era um mercado muito brigado, cara, o mercado de tapeçaria. Uhum. Tipo assim, É um cara que precisa negociar bastante bem contigo, porque ele ainda agrega o seu produto no serviço sim, dele para entregar para um outro cliente, né? sim, e era um mercado concorrido, com um grau de informalidade muito grande, é, que às vezes a galera para ganhar mercado, para manter mercado, queimava muito os produtos. Eu Uhum. acho que no Brasil tem um problema que, às vezes, para o pessoal não ter uma visão de negócio muito clara, de formatação de preço, de custo e tal, entra em desespero muito rápido e queima muita margem Sim. Acha e que a solução é baixar o preço. acha que a solução é preço o tempo todo. Então a gente, porra, muitas das vezes você tinha que, para manter ali no mercado, você tinha que pegar determinada linha de produto e vender trocando cebola para poder manter a Uhum. base. É, beleza, fazer isso com alguns produtos, talvez até fizesse sentido, mas você fazer isso com o mix inteiro e o tempo todo Uma era hora você quebra a muito, empresa, né? era muito preocupante. Então eu pensei, cara, eu não posso ficar refém desse mercado aqui não, que beleza, quando o mercado, vamos falar assim, né, tiver de bom humor, você consegue ter uma rentabilidade, mas se o mercado estiver estressado, todo mundo queima e baixa muito preço, e você não sabe se a conta fecha no final. Uhum. Então eu comecei a ver com um certo risco ali. E nessa época, aí já 1 ano e meio depois, existiam rumores do mercado de eventos voltar a rodar. E aí foi onde eu pensei, cara, eu vou trazer uns carpetes aí e tal, e importar, comprar na indústria nacional também. Foi onde nós direcionamos o Thiago também para ir para esse público, né? E vamos fazer a mesma coisa, vamos só replicar agora. E aí, em 2022, eu lembro porque eu já estava atuando no mercado de educação corporativa e muito próximo de grandes eventos. 2022, eu brinco assim, que um efeito assim, abriu a porteira e todo mundo tava, a boiada passou, todo mundo tava insano por estar em eventos de novo, né, no pós-pandemia. E aí acredito que talvez vocês tenham tido já um boom ali nessa época, de 22 pra frente. Sim. Ou foi um pouco diferente? Cara, não, foi nessa linha mesmo, mas como era um mercado que a gente ainda não dominava, né? Então, eu acho que o time ficou muito inseguro, né? Mais uma vez ali, de tipo assim, caramba, vai comprar esse tanto de material para esse segmento que a gente nunca Mesma história do atuou. TNT, né? Exatamente. Falei, cara, vai dar certo, O vai. Giovanni enlouqueceu de novo. Vai voltar com tudo, deixa, vai funcionar. Só que lá atrás funcionou, né? O Funcionou. TNT. Aí você já Agora tinha no track carpete vai record. funcionar de novo, Você já galera. tinha track record. Aí É. isso ajuda muito, né? A galera já não questionava tanto assim. E a gente construiu ali um track record positivo em vários segmentos, né, cara? No e-commerce, no varejo, na tapeçaria. Então, nessa altura do campeonato, nós já tínhamos 3 segmentos funcionando muito bem.
Era o varejo físico, de loja física, com consumidor final, funcionando relativamente bem. A gente já tinha Com reformado loja, a expandido loja de loja. vocês e o e-commerce. Ou o Exatamente. e-commerce você considera um segundo um canal O diferente também? e-commerce com canal diferente, Legal. ia faturando mais de 1 milhão no mês e Excelente. tal. E canal próprio mesmo, não era Uhum. marketplace nem nada. E a tapeçaria também rodando relativamente bem. Cara, agora vamos mais para um Mais um canal. canal. Excelente. Mais um Exatamente. segmento. Então tínhamos ali, vamos falar assim, o varejo com 2 canais, né? Que era o físico e o e-commerce, mais o segmento B2B ali. Uhum. E vamos para essa frente. Abrimos, começamos o trabalho, visita, né, nível Brasil. O Thiago pegou essa frente aí e tal, para mapear e conhecer o mercado, entender como é que funcionava. Ele trazia muito feedback, ó, é assim, é assado, ó, lá em cidade tal é desse jeito, ó, lá na outra quem que manda é tal. Então a gente, porra, foi bem legal. Ele tem uma proximidade muito grande, sabe fazer uma network O fenomenal. Thiagão, ele manda bem no É, relacionamento. manda muito Aprendo bem. muito com ele. Vocês podem se complementar aí, É, que é bem legal. Então, ele tinha uma visão de relacionamento com o cliente, cara, muito fora da curva. Então, a gente fala que ele é meio que tocador de bumbo, né? Tipo, aquele cara que ele não vai te dar o maior volume, mas vai te dar a maior qualidade possível, sacou? Tipo, vai, porra, construir uma ponte ali bem legal. Ele tem a manha, é meio que o perfil do cara, né? Então, o dono do Uhum. relacionamento. E, e trazia esses feedbacks de volta. E a partir daí a gente foi construindo o que, que a gente ia trabalhar, como ia trabalhar e quais mercados a gente ia priorizar. Então, no primeiro momento, a gente nem pensou em São Paulo. Tipo assim, não, cara, deixa São Paulo pros gigantes lá e tal. O Brasil é gigante, a gente vai pegando uma beiradinha de cada lugar aqui, vamos comer quieto. A mesma coisa que a gente fez na tapeçaria também, né? A gente foi pelas pontinhas ali sem fazer muita, né, muito charme, chamar muita atenção e tal, mas mesmo pra testar o MVP ali, né? Legal. E deu certo. E depois também, simultaneamente ali, a gente começou a entrar nas revendas também. Então são 5 canais. Exatamente. O varejo, que é a loja, a Isso, e-commerce, isso, tapeçaria, isso. grandes eventos e revendas. São Exatamente. distribuidores. Exatamente. E as revendas hoje é onde a gente atende pela Decofix, né? Perfeito. Que é a importadora. Exatamente. Maravilha. Então, E como é que é a divisão do faturamento? Até é bem pulverizado, é bem dividido? Porque o grande lance da segmentação é você não ficar refém sim, de um grande cliente ou de uma linha só de negócio. bem pulverizado, cara. E quando um cai, o outro segura. E Maravilha. essa diversificação para nós ao decorrer da trajetória, ela foi bem positiva, bem Legal. positiva. Eu quero tratar 3 temas que a gente combinou de tratar na nossa pré-conversa aqui, que a gente sempre fala antes do Bora. podcast ser gravado. Cultura, vendas e tecnologia. Ok. Eu vou deixar você escolher por qual você vai começar. Vamos de cultura. Cultura. Né? Qual a importância de tudo que vocês já construíram de cultura organizacional na JC e o quanto você coloca também aí o crescimento de vocês? Não somente isso, mas o quanto você coloca na conta de uma boa gestão, de um bom desenvolvimento e cuidado da cultura organizacional da companhia. Cara, eu diria que 60%, 70% aí foi na cultura. A gente acertou bem a pegada. Claro que no meio do caminho vai ter gente que não se adaptou. Sim, E aí, sim. para essa pessoa, a gente vai ter errado absurdamente, que a cultura é isso, é aquilo e não serve, né? Mas eu costumo dizer que não tem cultura, tipo assim, certa e errada. Tem cultura que funciona e cultura que não funciona. Tem cultura que entrega resultado e cultura que não entrega, né? Então, você pode ter uma cultura aí, por exemplo, totalmente good vibes, vamos falar assim, né? Bem tranquila, bem zen, mas que entrega muito resultado, porque você tem pessoas alinhadas àquele tipo de comportamento e que dão valor àquele tipo de ambiente e conseguem fazer daquilo ali algo produtivo que chegue a algum lugar, né? E a mesma coisa você vai ter lugar que vai ter uma cultura extremamente exigente, tal, que corta reto pra caramba, mas que não chega a lugar nenhum porque você não tem um time alinhado com aquele nível de exigência. Então, quando você entende bem o que é cultura, isso facilita. Porque você passa a contratar sempre
mapeando o candidato e pensando no candidato se ele vai se adaptar ali ou não. Uhum. Né? E isso é um ponto de inflexão assim, muito, muito grande. E nessa brincadeira, cara, a gente acertou e a gente errou no meio do caminho. Então, eu acho que foi ali por volta de 2022 que eu comecei a ter ideia do que de fato a cultura poderia representar. Você começou a priorizar o tema. Exatamente. Peraí. Então, você vai ser CEO, né? Não se usava tanto esse termo CEO há 5 anos atrás, né? Mas, porra, você vai ser o líder aqui da empresa, né? Você tem que ser o embaixador da cultura. Você Boa tem que ser parte o que do... mais dá os exemplos Exato. da cultura. Então, boa parte do seu tempo vai ter que ser dedicado a isso. E aí, como é que é? Você vai pagar o preço? Né? Então, a cultura, ela não pode ser um personagem, né? Tipo, você pode ter ali alguns personagens durante algum tempo, mas um personagem por si só, ele não é sustentável no longo Você não prazo. consegue fingir, né, cara, um Não, negócio que você não é. não. É difícil demais, não dá. Você pode se mudar ali, se virar pra mudar, mas se você não conseguir, já era. Ela não vai se sustentar. E esse foi um ponto. No início, eu diria que a gente errou na cultura, porque nós tentamos trazer a definição de cultura, criar um conceito de cultura formalizado, vamos falar assim, mas não era a cultura natural que existia ali. Você olhava para as pessoas e falava: caramba, velho, que esses trilhos aí tem a ver com fulano de tal ali, que o cara chega aqui cedo e vai embora tarde, não aceita o pedido não sair e etc e tal. E aí a gente tinha um pilar lá, que eu, por exemplo, era... E somos mineiro, tipo assim, no sentido de tratar bem, de ser cordial e tal. Hospitaleiro, cordial. Hospitaleiro e tal. Eu falei, porra, velho, a gente não vai deixar de ser mineiro, mas a gente tem que ser um mineiro com sangue no olho também, não tem como. E aí você olhava que era uma cultura muito romântica, sabe? Que não tinha cara, não tinha DNA da galera que tava ali. Ela era utópica, ela não estava representando as pessoas Não ali. representava, velho. Não representava. Então, ali eu acho que foi um ponto de inflexão. Pera aí, agora eu entendi o que é cultura. Isso aqui que a gente tá fazendo definitivamente não representa e a gente tem que colocar algo que de fato faça sentido e que vai mudar. E aí foi onde nós fizemos um alinhamento de cultura, né? Fizemos aquela apresentação ali, inicial para a gestão do que seria e começamos a fazer uma construção dos 3 pilares, né? E aí foi onde vem o sem acordo, o não desista e o revolucione. O sem acordo é não fazer acordo com a mediocridade, né? O não desista é a resiliência mesmo, né? De não desistir. Eu faço parte ali dos valores de resiliência, ser obstinado Legal. e tudo mais. E o revolucione, que é essa pegada de, porra, ser revolucionário, fora da curva, fazer o que ninguém faz e... O sem acordo é sem acordo com a mediocridade. Exatamente. Excelente. Exatamente. Excelente. Então, e ali a gente firmou os pilares, escrevemos ali o propósito de cada pilar e a galera, porra, olhou para aquilo e falou: não, agora sim. Agora a gente pode falar de cultura aqui. Porque a real é que quando você não tem um olhar para a cultura dentro da sua empresa, a verdade é que os primeiros colaboradores ali já formaram Exatamente. um silo cultural. Exatamente. E o seu trabalho, pelo que você está me dizendo aqui, foi muito extrair isso desses primeiros colaboradores, Exato. documentar, plugar com os seus valores, Perfeito. com os exemplos que você queria dar e que você entendia que vão gerar longevidade e perpetuidade para a JCDecor. E a cultura já existia, ela já estava lá o tempo todo, eu só não estava enxergando ela. Aí você Aí eu só dei vida e formalizei a existência dela. É tipo assim, porque é natural, né? Quando você vai começar um negócio, então o Giovanni lá, quando vai contratar alguém, é meio que intuitivo, você não pode saber nada de cultura. Mas eu vou olhar pro Pedro e vou pensar, cara, será que o Pedro, né, bate comigo? Será que ele acredita na mesma pegada do que eu? Será que o que eu converso com ele tem lógica na cabeça dele? Querendo ou não, intuitivamente você já vai nichando. E aquelas pessoas que você erra nesse feeling, se você acertou na maioria, você só tem que acertar na maioria, né? Então, aqueles que você não conseguiu extrair isso, naturalmente ele vai
sair ou não vai se identificar com aquilo ali. Então, o todo vai fazer com que em algum momento ele saia, ou ele vai ser desligado, ou ele vai sair voluntariamente e buscar um local onde ele se identifique mais. Uhum. Isso faz total sentido. Se ele não sair por conta da cultura, é porque, sei lá, ele achou um lugar que pagava melhor, que teve uma remuneração que, né, Por valorizou ele outros mais, vamos colocar motivos. assim, ou qualquer outro motivo. Mas geralmente, se for uma saída por comportamento, vai ser cultura, Uhum. né? Seja voluntário ou involuntário, a pessoa às vezes não se identificou ou não se identificaram com ele. Perfeito. E aí, a gente extraiu aquilo que estava nas entrelinhas ali, formalizamos as entrelinhas Perfeito. e pegamos alguns mantras ali, alguns sinais, né, que a gente batia o tempo inteiro nos bastidores. Então, a pegada do sem acordo, né, ela surge quando a galera, por exemplo, não estava cumprindo um cronograma de trabalho de uma forma que a gente queria, né? E aí a gente traz à tona, pô, velho, você tá fazendo acordo com a concorrência, pô, não tem condição, né? Que a gente não faz acordo e tal. Então, quando a pessoa entrega só o mínimo ali, sabe? Uhum. Uhum. E aí isso começou a vir à tona e o pessoal começou a vender a ideia do sem acordo, sem acordo, sem acordo e começou a ser falado nos corredores. Isso é muito legal, né? E entre aspas ali, né, aquele bullying de corredor ali ajuda, né, a fortalecer uma cultura. Os É, próprios colaboradores vão. Não vão virar assim, espiões ou fiscais, é, mas eles viram embaixadores da cultura. exato. E eles de fato se incomodam quando tem alguém escapando daquilo. Pra E caramba, às cara. vezes Muito, a própria unidade ali dos muito. colaboradores acaba expurgando quem não se encaixa na cultura, É né? natural. É natural. É muito louco isso. É, o não desista também, né, porra, trabalhar numa empresa em crescimento, eu diria que é a coisa mais difícil que deve ter assim na vida, quando você faz um crescimento robusto. E é muito problema o tempo Uhum, todo. uhum. É loucura de problema o tempo todo. É o pedido que saiu, é o pedido que não saiu, é o pedido que foi errado e não sei o que que tem. Então, o próprio crescimento rotaciona, né, muita gente, você contrata muita gente o tempo todo. Então, os processos se perdem muito fácil. É muito diferente quando você está dentro de uma estrutura com 50 anos de história, com tudo já escrito, documentado, solidificado. Você entra em cada sala, em cada corredor, você tem todos os processos escritos, e quando você está ali no meio do crescimento, sem nada documentado, sem um time de RH, por exemplo, coordenando a frente de reciclagem de treinamento. Então, se o colaborador não tiver um nível de resiliência muito alto, no outro dia ele já não vem mais trabalhar, porque ele surta, né? Então, esse pilar, ele era muito importante, continua sendo muito importante, mas hoje o pessoal pode até não enxergar com tanta clareza, mas você olha a quantidade de processos que a gente tem hoje documentado, o tanto de governanças que a gente tem dentro Excelente. da empresa, de agendas, de comitês e tal, de porra, uma porrada de coisa para definir, né, as estratégias, planejamento trimestral, Uhum. anual e tal. Você vai pegando todas as governanças que foram construídas ali. Isso deixa a sua rotina muito menos imprevisível do que era há 4, 5 anos atrás, quando não tinha nada. Sim, Só que a proporção do problema há 4 anos atrás, ela era outra, né? Porque a base de clientes era menor. E hoje, a mesma proporção de problema, ela é muito grande, né? Porque você tem sim. uma base maior. Então, é algo complicado. Mas o não desista no trilho, ele foi muito importante. E o revolucione, que é justamente pra gente não se acomodar, né? É Exato. tipo, eu não posso crescer fazendo o que todo mundo faz pra chegar até aqui, né? A JC teve que Não ser dá pra seguir revolucionária. manada, né? Pra Não, onde não vocês dá. querem ir, não dá pra seguir manada. E aí, foi onde a gente quebrou os paradigmas ali do segmento, do B2B, tentando fazer coisa diferente. E foi assim desde o início. Legal. Seja com SEO, com dropship, com e-commerce, com
com o modus operandi ali do B2B. E aí depois, em 2022 também, a gente começou a entrar muito pesado numa cultura de data-driven, né? Uhum. Dados e tal, de ter painel em tudo, dashboard em tudo, gestão à vista em tudo. Isso começou há 4 anos atrás, então, eh, no nosso segmento não tinha isso. Eu já tinha visitado várias empresas, lojas e tudo mais. Cara, a gente tinha 8 TVs, assim, em cada canto, uma em cada setor, com os indicadores sendo exibidos já naquela época. E isso não tinha uma pegada tão forte ainda, sabe? De, de gestão à vista, de BI e tal. E, e o Revolucione, ele foi parte fundamental disso. E quando vem as estratégias, né? Quando você define um planejamento estratégico ali, ou um plano de ação para entrar para dentro de um segmento, para executar alguma coisa, o que vai garantir se o seu colaborador vai te ajudar a executar aquilo ou não é 100% a cultura. Ninguém executa um plano porque acordou motivado e vai lá fazer ele, entendeu? É o comportamento do cara alinhado ao seu que vai te entregar determinado resultado e que, de fato, vai mudar o jogo, né? Então, o reforço cultural o tempo todo, o endomarketing, etc e tal, e é o que torna isso perene ali no longo prazo. E aí é onde você consegue sair de A a Z e fazer 30, 40% de crescimento aí no Legal. ano e tal, né? Isso. E vendas e tecnologia. Até na pergunta sobre vendas, eu queria entender como você procurou o Sales Club, o que também te direcionou a entrar no Elite, né? Estamos aqui há um ano já juntos praticamente, Legal. podendo ir para um segundo ano. O que você buscou quando você procurou o Sales Club e por que você entrou no Elite? E também a parte de tecnologia, já juntando as duas perguntas em uma só. O que vocês têm feito em tecnologia e inteligência Legal. artificial lá? Então, a questão do Elite. Eu acho que por mais que eu tivesse um conhecimento bem legal, assim, comercial, Felipe também, tanto é que quando a gente veio aqui no Sales a primeira vez, teve a, aquela gincana lá, né, cara? Tipo aquele Kahoot de vendas que vocês fazem. Eu Aham, acho que o Felipe foi o primeiro e eu fui o segundo. Foi tipo assim, né? legal. Um Então, quiz. no quiz, exatamente. Então, assim, o conhecimento nosso comercial era bem legal. Mas a possibilidade de ter refino, de fazer interface, da gente eh, ter novas óticas, né, novos pontos de vista e também qualificar o time em Uhum. conjunto, isso foi um dos principais pontos de inflexão. Porque é muito difícil, cara, você chegar no seu time e vender uma ideia, não, porque fulano de tal falou que é assim, eu li o livro dele, você lê também e tal, e do que você pegar aí o Malavota, o Hélio ou o Thiago Concer falando aquilo que você fala o dia inteiro, Sim. com o seu time, e o seu time escolher e escutar aquela mesma coisa, ou e talvez até mais polida, mais refinada, de uma grande autoridade, né? Então, acho que a pegada foi muito nesse sentido para a gente subir o nível, né, da equipe como um todo Dá e mais agregar repertório e valor, bagagem pra eles. né? Então, eu acho que esse aí foi o principal, assim, ponto de inflexão. E foi um baita ponto de inflexão. Hoje a gente consegue ver a galera que veio, que participou e tudo mais, né, querendo ou não, todo mundo cresceu muito com isso. E, cara, né, vocês sabem bem, é uma baita imersão, né? É um nível, assim, de profundidade muito grande. É assim, você pega ali 10 10 books de venda ali e aprende em horas, né? Uhum. É um nível de profundidade realmente absurdo. E se você já tiver um pouquinho de conhecimento, então você consegue aproveitar muito mais. Esse aspecto aí foi bem interessante. E tem sido importante para os resultados atuais, os crescimentos também? Claro, cara. Eu vou de novo na lógica do reforço. Quando a autoridade, ela, o argumento, né, vem de uma autoridade de alta representação, você consegue colocar aquilo em prática de uma forma muito mais contundente e levar a sério de uma forma que talvez antes você não levaria tanto, Uhum. né? E,
E para uma cultura de vendas pegar, né, já voltando ao ponto da cultura, isso não adianta estar forte só em mim. Tem que estar forte como um todo. Você tem que conseguir desdobrar isso, Dobrar. dividir esse repertório com todo mundo. Com certeza. E você pode ser o melhor líder do mundo. Você não vai conseguir formar um time sozinho, com suas palavras ali. Uhum. Né? Você tem que ter uma interface externa, né? Igual tem aqui na questão do Elite. Você faz ali as mentorias, você cria um ambiente propício para subir o nível, né? Legal. Da galera como um todo. Então, é um contexto favorável para o desenvolvimento, para o crescimento e também para implementação daquilo ali no dia a dia, para não ficar solto, né? É uma criação de um ambiente de evolução, de co-construção, porque a gente não tem ambição. A gente não sabe vender itens de decoração, carpetes, tapeçaria, jardim vertical, Sim, mas a gente domina bem as metodologias que funcionam em vendas perfeito. e a gente tem repertório de aplicação em mais de 500 empresas que já passaram pelo Elite. Então a gente une isso com a genialidade, criatividade, repertório de vocês e cria um ambiente muito favorável para evoluir todo mundo. Correto, Todas as camadas, de você a todos os líderes, gerentes, diretores, vendedores. correto. E a IA lá, como é que tá, Giovanni? Tecnologias? Cara, O que vocês então, têm feito? acho que desde o do princípio a gente teve uma pegada bem tecnológica. Bem do Desde a início. fundação do negócio, você É, sempre quis tirar o 100% offline para trazer também ali, não só a exato. cultura, mas o modelo de negócio, as vendas para um online que talvez o início disso seja o e-commerce. Isso. Então, tipo assim, a gente teve vários desafios tecnológicos no meio do caminho. Por exemplo, há um tempo atrás a gente estava no RP, que era relativamente muito pequenininho, e o negócio já tinha crescido muito, né? E eu tinha uma porrada de ideia que eu queria executar e era impossível ser realizada naquele RP, cara. Era, tipo assim, inviável. Só que ao mesmo tempo, para eu trocar de RP, eu já entendia que era um parto gigante, assim, pra gente poder fazer essa virada. E aí foi onde troquei ideia, né, com o Felipe. Falei, cara, a gente tem que ter um time de TI, velho. Nós temos que desenvolver um RP aqui, porque senão fudeu. A gente não consegue fazer nada. E nós não temos maturidade para fazer a troca de RP. Porque uma troca de RP você tem que estar muito redondo nos processos na operação. Que é um barco gigante. E aí, beleza. Contratamos. Aí na época, a Bia, que hoje é a nossa tech lead, né? Ela foi uma das contratadas na época para poder justamente construir um RP que ia fazer essa integração com o nosso antigo RP, Sim. né? Via API ali e tal. Só que a gente ia criar toda a arquitetura e as trocas de informações externas fora do ambiente e trocar ali com o nosso antigo RP só o básico, que era produto, a parte fiscal e tal, e o resto a gente traria tudo para fora. E aí, na época, ela até, assim, assustou, né? Porque ela via como uma loja, uma empresa de varejo e tal. E assim, pô, mas o que eu vou ter para fazer aqui? Pra quê? Vou fazer o que? Dashboard e tal? Falei, não, vai ver, né? E aí foi onde começou uma pegada de tecnologia para construir soluções próprias internas, né? Então, tanto RP quanto CRM, fazer tudo internamente, app de logística e tudo mais. E aí, foi eu diria que a sementinha, assim, que a gente plantou e a partir daí é, começamos a tratar melhor o banco de dados para poder ter uma coleta de informações mais robusta para tomada de decisão e tal. E começamos a avançar. Avançamos muito, né? Aí depois a gente veio com a troca desse RP de back-office ali. A gente já foi para um RP bem mais robusto, grande mesmo, um desses grandes players aí do mercado. Só que aí pra gente fazer essa troca, qual que era o desafio? Beleza, fiquei 2 anos com o meu usuário nessa interface aqui. No RP que vocês tinham No criado. RP que nós tínhamos criado. Se eu trocar ele para essa outra ferramenta aqui, cara, eu parei o faturamento da empresa, porque ele não sabe mexer nisso. O meu vendedor, ele é raizão, né? Então,
Pra você poder trocar aquilo ali, ensinar pra ele tudo de novo, não é uma parada tão simples, né? E aí, viro de novo, Bia, nós vamos trocar pro RP tal. O negócio vai ser um projeto grande, vai demorar 1 ano pra gente fazer essa transição. Vai ter o maior desafio da sua vida aí, só que tem um detalhe. Nós vamos fazer a nossa interface toda funcional e toda por fora do sistema. Esse RP que a gente vai adotar aí, ele vai ser muito mais para o nosso back-office e para a Uhum. nossa parte fiscal, que hoje ficou complexa, e um RP pequeno já não suporta mais, né? Uhum. Então, a gente teve que reconstruir todos aqueles endpoints ali de novo para o RP novo, mas mantendo o layout. Só que o ganho de tecnologia que a gente poderia construir a partir dali, dado as possibilidades de personalização e tal, já era surreal, já era imenso, né? Então, é, com isso, cara, a gente desenvolveu muita tecnologia interna. Então, todas as soluções da operação, sem tirar e nem pôr, hoje eu acho que foram feitas internamente pelo time. Legal. A importância de você, então, ter desenvolvido lá atrás um time interno de TI e ter tomado decisões estratégicas na hora de, Sim, mesmo na hora de contratar um RP grande de mercado, ter tomado uma decisão estratégica de continuar usando o de vocês no front e deixando o grandão no back office. exatamente. Legal. E hoje, a gente estava comentando antes, pra gente fechar essa parte de tecnologia. O que vocês têm feito com apoio de inteligência artificial? E como tem sido essa governança até com as lideranças, a autonomia que tem sido dada para a criação, para as conexões entre as áreas? Legal. Cara, isso é uma coisa que me preocupa muito, porque ao mesmo tempo que a gente quer dar muita liberdade, a gente não quer perder o controle das ferramentas, né? Uhum. Então nós criamos aí vários MCPs internos, que é tipo como se fosse a identidade agêntica de API ali, vamos colocar assim, de cada ferramenta interna que a gente tem, para que os líderes consigam plugar qualquer ferramenta em qualquer coisa, extrair dados de qualquer lugar, com uma facilidade muito grande, né? Usando as ferramentas de AI, o Cloud Code e tudo mais. É, e criamos também diretrizes de governança com documentação interna, como cada projeto tem que ser orquestrado, feito e tudo mais. Eu acho que nesse aspecto aí, assim, pelo que eu vejo, a gente tá bem maduro. Não vou falar que a gente tá maduro, mas bem evoluído comparado aos pares, outras empresas, né, no mercado e tal, que não pegaram muito bem essa vibe ainda, né? Mas ainda é muito longe do que a gente poderia estar. Só que em contrapartida, você já consegue ganhar uma velocidade imensa na criação, Uhum. né? As áreas, os líderes principalmente, estão todos muito bem engajados. Liberamos acessos, né, para todo mundo que quis dentro da empresa. Os cara falou que queria IA, ele tem IA e tá lá para ele usar, né? E tudo mais. E com isso, a gente criou aí vários agentes. Eu mesmo tenho 26 agentes lá rodando e tal, que me atendem. 26 agentes. Então, eu criei um painel, né, com todos os agentes que eu precisava para cada função, para cada atividade. E fiz uma porrada de automação para algumas rotinas que eu tinha que realizar, para algumas auditorias que eu tinha que realizar. Então, tanto para conciliação, fechamento de caixa e tal, que era tudo coisa que era feito manual, fechamento de DRE Uhum. e tal. Então, hoje é tudo com IA, né? As outras áreas também. Então, cara, fizeram coisa pra caramba. Todas as áreas, né? O Alex também, que é o nosso diretor de operações, tá bem engajado, aprendendo uma porrada de coisa e usando as ferramentas, né, para crescimento e tal, e vendendo isso pro time. Então, é, eu acho que a gente consegue aí ter um ganho de produtividade, eu diria que nos próximos 2, 3 meses muito significativa. Algumas atividades eu diria que já deixaram de existir manualmente. Uhum. Várias pequenas atividades ali hoje que a gente fazia há, vamos pôr assim, 4 meses atrás, hoje elas já não fazem o menor sentido.
por causa de automações mesmo, né, de lógicas ali determinísticas que foram sendo criadas com a IA, de uma forma geral. E aí entra os agentes ali para serem revisores e auditores, né, daquela lógica ali que a gente implantou para eliminar algumas atividades triviais. E aí, com isso, a nossa expectativa é que a gente consiga realocar melhor os recursos. Onde a galera estava em atividades desnecessárias, a gente conseguir realocar esse pessoal para atividades mais produtivas, que de fato vai trazer ROI, vai trazer eficiência, vai trazer retorno. Não é sobre substituir o humano pela IA, mas potencializar o humano e dar Exatamente. tempo para ele fazer atividades que gerem mais ROI, que sejam Exatamente. mais estratégicas para o Aí é negócio. onde o humano também tem que estar com a cabeça bem aberta e Exatamente. entender o tamanho da transformação que está ocorrendo, né? Exatamente. Porque não adianta nada. Eu falo muito isso com a galera. Por exemplo, a gente fez uma porrada de automação comercial, mas muita automação comercial. E aí o meu vendedor, existem duas possibilidades, né? A gente brinca lá que ele é um ciborgue espartano aí, né? A gente tem essa pegada espartana lá na cultura e tem um ciborgue espartano lá. É o cara que é resiliente, ele vai pra cima com tudo e tal, só que agora ele tá com IA, né? É. E assim, ele tem duas opções. Ou ele vai se adaptar a essa nova realidade e vai usar aquela porrada de ferramenta que foi integrada no dia a dia dele, que ele não tem que fazer absolutamente nada para orquestrar elas, para aumentar o volume de ligações, de monitoramento, melhorar a qualidade do pitch, estudar mais, entender melhor o perfil dos clientes, ou seja, naturalmente ele vai vender muito mais, ou ele vai encostar em cima daquilo ali e vai ficar no mesmo lugar. Então, é os dois tipos de perfis que a gente está mapeando. Se a pessoa for, vamos falar assim, sensata e inteligente e estiver entendendo o tamanho da transformação que está ocorrendo, eu não tenho dúvida nenhuma que ela vai usar aquilo ali para ganhar mais dinheiro. Eu não estou falando para ele trabalhar mais, mas que ele trabalhe o mínimo, o mesmo tanto que ele trabalhava antes, né? Só que agora ele deixou de fazer uma porrada de tarefa que antes ele tinha que fazer manualmente para poder fazer aqueles follows, aqueles acompanhamentos ali. Uhum. A gente conseguir esse ritmo, essa visão, eu diria que tem espaço para todo mundo, sabe? Sim. O difícil é você conseguir vender isso para todo mundo. E fazer as pessoas entenderem que elas têm que ser mais disciplinadas e mais estudiosas. Exatamente. E mais adaptativas à IA como um copiloto delas, para potencializá-las. Exato. Essa é a pior parte, cara. Disparado. A parte mais assim. difícil. Eu de verdade, eu vejo muita gente querendo entender, querendo comprar e que vai conseguir, não tenho dúvida disso. Mas tem muita gente também que você já começa a notar que, peraí, agora eu tô mais tranquilo. Eu, entre aspas, ganhei qualidade de vida. Eu não tenho nada contra a qualidade de vida e, pô, todo mundo pode ganhar ela. Não é isso. Mas, peraí, será que você entende que a gente tá tirando essa atividade de você para você poder de fato crescer, evoluir, estudar e fazer uma atividade que dê ainda mais retorno, que o operacional não é mais o seu carro-chefe, agora você vai ter que avançar em cima disso? Não, assim, pelo menos no curto prazo, não é todo mundo que entende. Mas eu acho que a grande maioria da galera como um todo tá olhando com bons olhos, sabe? Não tem mais aquele medo de, a IA vai me substituir. Não, ela vai substituir quem quer ser substituída. Eu vou muito Sim. nessa linha aí. Não é todo mundo que quer, graças a Deus, né? Tem gente boa lá. Muito bom. Pra gente já ir encaminhando para um fechamento, Giovanni, senão a gente ficaria aqui 3, 4 horas falando de negócio, de crescimento empresarial. 3 perguntas para nossa finaleira aqui. Bora. Uma delas é, se tivesse uma máquina do tempo e você tivesse 5 minutinhos, 10 minutinhos com o Giovanni lá do início, que conselho duro você daria pra você mesmo lá atrás? Nossa, cara. É muito conselho duro. Mas eu acho que eu falaria muito assim, já antes, eu diria que uns 2 anos antes do que eu peguei, 3 anos antes. Pra eu levar mais a sério os dados, sabe? Uhum. Acho que não demorei muito, mas se eu tivesse pegado isso uns 2, 3 anos antes, cara, eu nem sei onde é que eu estaria hoje, porque é um ponto de inflexão de ter essa visão numérica para as coisas, sabe? De
de entender de onde que vem os números. E em alguns momentos também, eu tentaria ser mais paciente. Porque eu acho que no início, como você não tem é, tanta bagagem, vamos falar assim, você esgota as fichas ali muito rápido, né? Uhum. Seja com as pessoas, seja na maturidade, em entender e lidar com os problemas. Então, é, talvez eu teria sido mais paciente. Mas não sei se adiantaria muita coisa, porque é justamente esses percalços que nos Que levam te até fazem aqui. crescer, né? É, É, mas acho que eu iria bem nessa linha aí. legal. E um recado pro líder que tá nos assistindo aqui nesse podcast, o empreendedor. Que mensagem final você deixaria para Cara, eles? eu, eu li um livro uma vez que é O Segredo da Mente Milionária, sabe? E, porra, no início eu achei que era um livro de autoajuda qualquer, mas aí teve uma frase lá que me marcou e eu diria que foi um ponto de inflexão também. No, no início da minha carreira, vamos colocar Uhum. assim ali como empreendedor. Que a lógica era mais ou menos o seguinte, que se algo, né, não tá da forma que você quer, é porque tem alguma coisa que você não sabe, né? E aquilo ali, a partir daquele momento, me marcou profundamente. Eu peguei aquilo ali pra mim e falei, cara, se eu não tô performando bem nesse campo aqui, é porque eu não sei. Acabou. E, tipo, eu tinha uma autoestima muito elevada, e por um lado isso é muito bom para um empreendedor no início, porque como você toma muita porrada, né? É, senão, eu acho que você não sai de casa no outro dia de manhã, né? Uhum. Então tinha aquela questão ali do super-homem, de achar que consegue fazer tudo, né? E isso foi muito positivo para minha arrogância, no sentido de, peraí, mas eu não tô conseguindo aqui, é porque eu não sei, eu tenho que aceitar que eu não sei, que eu tenho que buscar caminho para saber, buscar conhecimento de alguma forma, seja conversando com alguém, seja lendo algum livro e tal. E aí foi uma fase da minha vida muito positiva, onde eu enfiei de cabeça na leitura, cara. Comecei a ler tudo quanto é tipo de livro, assim, de negócio, de empreendedorismo, e que poderia me ajudar de alguma forma a chegar em algum lugar. Que foi te dando bagagem. Foi me dando bagagem e tal, e eu li o livro, cara, li alguma coisa, colocava em prática. Eu não virei um obeso mental, sabe? Tipo, quanto mais eu lia, mais insights eu tinha de coisas que eu poderia fazer e melhorar, seja em gestão, no dia a dia, nas rotinas e tal. Então, acho que eu vivi ali uns 4 anos muito intensos de leitura, sabe? E aí depois eu confesso que eu diminuí um pouco, aí veio filho, menino, né, tá, aí a rotina muda pra caramba, Muda bastante, né? muda muito, mas isso foi um baita ponto de inflexão, assim, eu deixaria essa dica aí pra galera. Legal. E pra gente fechar, uma pergunta que eu gosto de fazer, faz a gente refletir e até mesmo honrar pessoas e momentos que nós tivemos na nossa trajetória e que nos ajudaram a chegar até o aqui e agora. Qual foi a maior gentileza que alguém já fez pra você? Cara, essa aí é legal. É, eu lembro de um momento, quando eu era estagiário no Banco Itaú, e aí, cara, tinha 6 meses que eu tava lá. Eu aprendi coisa pra caramba. Então, assim, cultura de banco é fortíssima pra bater meta e etc e tal, né? E a gente tinha uma rotina lá que era um pouco parecida com a rotina que eu levei depois pra JC, que era das listas. Você imprimiam listas ali pra você fazer a prospecção dos clientes ali de crédito consignado e tal, e bater no telefone mesmo, sangue no olho total. E a lista ela vinha relativamente bem brifada com tipo assim, o limite de crédito disponível do cara e tal, e aquela porrada de cliente com o telefone. Isso foi onde eu aprendi parte da metodologia que a gente vai implementar depois. E aí, beleza. E aí, naquela brincadeira, de uns 6 meses depois, eu tinha batido, né, boa parte das metas, tudo que eu consegui bater de meta, eu bati. E, e veio pessoal lá, que era a gerente comercial da agência e tal, e me chamou para ser efetivado e tal. E beleza. E eu tinha uma outra gestora,
que era gerente operacional, e eu fui conversar com ela, né, sobre né, o que que ela achava e tudo mais. E ela me deu uma real, assim, bem legal, né? E na época eu saía do banco e ia para a loja do meu pai, né? Uhum. Então eu fazia ali, ou de manhã eu passava lá, ou de tarde eu passava lá e tal, tipo assim, coisa de menino novo inquieto que quer fazer alguma coisa, sabe? Que Sim. quer trabalhar, quer fazer algo, né? E aí eu ficava, pô, o que que eu vou fazer aqui, etc e tal. Então eu tava começando a entender o negócio. E tem aquela pegada empreendedora, né? Que você fica olhando para o lado e para o outro, falando, cara, mas e se eu fizesse isso aqui? E se eu fizesse não sei o que aqui? Porra, dá pra fazer uma. Dá pra fazer coisa pra caramba. E eu achava, assim, a minha visão na época era tipo assim, né? Nossa, o povo aqui é muito mole. Tipo, sabe? Uhum. Você recebia uma lista ali com 200, 300 contatos e em 6 horas você metia 50, 60 ligação, velho. E aí eu olhava pra todo mundo passivo naquele marasmo ali de comércio de porta, né? Falava, caramba, velho, não tem como você vender mais desse jeito. É Nessa tipo, passividade, não nessa. tem sangue no olho aqui, né? E eu olhava para aquilo e ficava muito inconformado, né, velho? Pensava, pô, mas e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, trocava uma ideia e tal. Aí eu fui trocar essa ideia com ela na época. Uhum. E aí ela falou uma frase comigo que eu diria que foi uma gentileza, que depois me levou a pensar e me fez eu tomar essa decisão que eu nunca esqueci. Que foi assim, ó. Ah, Giovanni, vamos ser sinceros, você nunca vai ser dona do banco. Tipo assim, eu fui, caralho, fundo, faz sentido. Tipo assim, ela foi, né? Tipo assim, você tem que pensar com calma, ver a decisão e tal. E ela tinha, tipo, 26 anos, né? E eu devia ter 18, 19. E ela falou, ó, aqui, ó, sou gerente operacional. Eu cheguei aqui com 26 anos de idade. Daqui a 6, 7 anos, talvez você chegue aqui também. E aí hoje, com essa maturidade, eu olho e penso assim, caramba, eu com 26, 27, 26 anos, eu já tava, porra, construindo minha casa e tal, já, né, tipo, Uhum. já tinha feito uma bela trajetória, né? E muito foi em função é, dessa pulga atrás da orelha, que querendo ou não, é, com a gentileza, É. né? Tipo assim, me deu um norte pra vida, né? Ela te deu um olhar diferente que te ajudou a tomar uma decisão, né? Sim, e quando a gente é novo, cara, tipo, você tem a possibilidade de trabalhar numa grande empresa com relevância e tal, querendo ou não, aquilo ali é o sonho de boa parte da galera, né? Isso E brilha o olho, né? Quando a brilha gente pra é jovem. caramba. E é muito difícil você abrir mão desse sonho, né? De você olhar e falar, caramba, e ainda mais com a autoestima alta, batedor de meta, sangue no olho. Então você pensa, cara, meu limite aqui é, no mínimo, quem que tá lá em cima é o Setúbal, não, me aguarde, Setúbal. É tipo assim, Daqui a entendeu? pouco eu tô Eu chegando tô aí. chegando aí. Então você tem essa convicção meio que de absolutista, assim, de confiança, né? Que é muito elevada. E ali eu acho que eu consegui colocar o pé no chão, assim, e pensar, cara, eu com essa mesma energia que eu tenho aqui, se eu for para outro lugar e tal, e tentar exercer ela de outra forma, talvez eu consiga ter um sucesso maior. E não que tenha sido fácil, aí eu tive outros desafios, né, nesse tempo que eu fiquei com o meu pai e tal, tipo Uhum. assim, de desafios geracionais, vamos falar Sim, assim, sim. né, e tal, e, e de implantação também, porque são culturas diferentes, desafios de, de visão de mundo diferente, né, formas de enxergar muito diferentes e tal. É, mas que, querendo ou não, foi um outro ponto de inflexão ali muito fera pra Legal. me trazer até aqui. Muito bom, muito bom. Giovanni, se deixasse de novo, vou falar de novo. A gente ia umas 3, 4 horas aqui. Obrigado pela sua gentileza de ceder o seu tempo e estar conosco aqui no Pode Ser Elite. Foi uma aula, cara. Show de bola, cara. Eu saio deste episódio melhor do que eu entrei, pode ter certeza. E quando estiver lá em BH, faço questão de visitá-los lá na Pode JC visitar, Decor. cara. Vai ser uma honra pra nós. Tamo Muito bom. junto. Obrigado. Valeu, cara. Pra você que tá aí no YouTube, dos seus clubes, no Spotify, não esqueça,
sininho das notificações, siga os nossos canais para você não perder os próximos episódios de histórias de crescimento empresarial, como foi aqui a do Giovanni. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.